Caríssimos irmãos e irmãs, nesse dia em que celebramos a paixão do Senhor, Sexta-feira Santa, as palavras elas devem ceder lugar ao silêncio e à contemplação. Trata-se aqui de fazer a memória da paixão, da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Trata-se aqui de estarmos com Ele, com Cristo. É a grande oportunidade de permitir que o nosso olhar, encontrando-se Jesus no seu sofrimento, Ele possa se nos transformar segundo a graça de Deus. Ao apresentar aqui o Evangelho de hoje, Jesus à multidão, depois de ser duramente açoitado, humilhado, Pilatos, ele faz essa constatação. Ele faz com essas palavras: eis o homem. De fato, Pilatos disse uma verdade. Jesus é o homem. Jesus é esse homem que veio para realizar o projeto do Pai, para cada um de nós, para o ser humano, para a humanidade, que ao de libertar a humanidade da sua escravidão, de libertar a humanidade da sua morte e de dar a essa humanidade a própria vida e a vida em plenitude. Ser humano este que foi feito à sua imagem e semelhança. Mas também nós vemos que é este homem, mesmo homem, que aqui tem a maldade de trair o próprio Cristo Senhor, de o entregar, de o julgar, de o condenar. Vemos este homem desfigurado pelo mal presente na humanidade, desfigurado a ponto de não parecer humano pela maldade do coração do ser humano. O que desfigura o servo de Deus é o mal que seduz e que destrói a toda a humanidade. Aquele que passou pela vida fazendo bem, caríssimos irmãos e irmãs, ele é acusado, segundo o relato que nós acabamos de ouvir, de ser um grande malfeitor, de fazer mal à comunidade judaica. Mas se nós formos olhar todas as suas palavras, as suas pregações, se vamos ver todo o encontro que ele teve com os pequenos, com os pobres, vemos que ele só fez e falou bem. Ele fez e muitos viram pelo sopro de sua palavra aquele que é a própria palavra encarnada do Pai. Porém, nós podemos ver que nesse julgamento injusto, ele é condenado como blasfemo, como malfeitor. A iniquidade humana que ceifa dramática e violentamente a vida, apoiando-se aí na mentira, na confusão e na dissimulação. Mesmo no que a história humana tem de mais perverso, Deus revela o seu grande plano de amor para a humanidade. Deus revela o seu grande amor por cada um de nós, entregando-nos o seu Filho, para que com a sua vida, com o sangue redentor derramado no alto da cruz, pudéssemos ser resgatados da morte eterna. Jesus crucificado. Ao contemplar o Cristo crucificado, nós podemos assim nos perguntar: que poderei eu retribuir ao Senhor por tudo aquilo que Ele me fez? Diante desse mistério tão grande, diante deste mistério tão santo, nós estamos chamados, mais que tudo, a ver, a contemplar, a silenciar o nosso coração e a nossa mente. Caríssimos irmãos e irmãs, a fé cristã não é a relação reverencial a um Deus que está longe, a um Deus abstrato que desconhecemos, senão a adesão a uma pessoa, a um verdadeiro homem, como também nós, e também verdadeiro Deus. O invisível fez-se carne. Vai nos dizer São João, no prólogo, que no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez homem e veio morar entre nós, fez-se carne de nossa carne. Ele assumiu ser um homem,
até a morte e morte de cruz. Jesus, humilhando-se, tornando-se homem, fazendo-se homem, humilhou-se, aniquilou-se e morreu numa cruz. Aí está o grande testemunho que o Pai deu à humanidade. O grande amor que Deus tem para com cada um de nós. Entregar o seu tudo. Entregar o seu próprio Filho. Para que pudesse assim demonstrar à humanidade: eis aonde chegou o meu amor por ti. Vejam como eu deixei me desfigurar por ti. Como eu deixei me ultrajarem por ti. Como eu deixei ser humilhado por ti, para te dar o meu amor, para te resgatar, para te dar a minha vida. E este sangue derramado no alto da cruz, caríssimos irmãos e irmãs, foi a assinatura desse Deus que nos ama, esse Deus que nos comprou com o seu próprio sangue, que nos resgatou. E Ele pagou um alto preço por esse resgate. Ele pagou com o seu próprio sangue, com a sua morte, com o seu aniquilamento. Mas a igreja neste dia silencia, a igreja espera vigilante do Senhor que vai ressuscitar. Nós vemos que no alto da cruz encontra-se uma pequena comunidade, todos se dispersaram, mas ali toda a comunidade estava presente, na pessoa de Maria, de João, Maria de Cleopas e mais algumas mulheres que estavam ali aos pés daquela cruz. E Jesus, vendo a dor de sua mãe, Ele olha para ela e diz: mulher, é estranho, não sei se vocês percebem, algum filho chama a mãe de mulher, mulher. Aqui nós vemos toda essa parte simbólica do Evangelho de São João, porque ali aos pés desta cruz nasce a igreja de Jesus Cristo. Esta mulher representada em Maria é a igreja que nasce ao pé da cruz. Todas as palavras que João coloca nos lábios de Jesus, mulher, ele está dirigindo-se à igreja, porque Maria é a figura da igreja, desta mulher forte, desta mulher corajosa, desta mulher oferente. E ele olha para essa mulher e diz: eis aí o teu filho. E na pessoa de João encontra-se cada um de nós. Veja o grande amor que Jesus teve para conosco. Ele não quis partir sem nos deixar órfãos. Ele quis nos dar uma mãe. E ele diz ao filho, representando ali cada um de nós: eis aí a tua mãe. E a partir daquele momento ele a levou para a sua casa. Maria, presente desde o nascimento à cruz, ela permaneceu fiel a esta igreja até a sua partida também, até a sua assunção. Maria esteve presente na comunidade apostólica, dando-lhes força, encorajando essa comunidade nos grandes momentos de perseguição. E sabemos que João, após a ressurreição de Jesus, João toma Maria e a leva para a sua casa. Caríssimos irmãos e irmãs, o Senhor confiou a sua mãe a cada um de nós, e também confiou-nos a Maria. Somos uma igreja que temos um Pai, que temos um Filho, que nos envia o seu Espírito, e esta mesma comunidade trinitária nos dá uma mãe, para que não venhamos a ser órfãos, mas que possamos contar com aquela que o gerou, com aquela que o educou, com aquela que o formou, e é aquela que continua ainda hoje na igreja, nessa espera confiante, nessa espera firme da sua segunda vinda. Maria, que continua a chamar-nos para o coração sagrado do seu Filho. Maria, que continua a indicar-nos o caminho a seguir, e o caminho a seguir é Jesus, caminho, verdade e vida. Busquemos o Senhor, caríssimos irmãos e irmãs, e que possamos fazer tudo o que Ele nos disser. Assim já nos dizia Maria lá nas bodas de Caná, no início dos milagres de Jesus. O primeiro sinal
de Jesus nas bodas em Caná. Mesmo ele, ali questionado, interpelado pela mãe, ele diz: mulher, ainda não chegou a minha hora. Porém, como foi a mãe que o pediu, ele atende o pedido da mãe. Mas que hora é essa que São João vai nos falar lá nas bodas de Caná? A hora, caríssimos irmãos e irmãs, é da manifestação. Quando ele for elevado sobre a terra, sobre a cruz, crucificado, ali, Jesus manifesta a sua glória. E ali todos aqueles que o cercam podem constatar, verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. Isso sai dos lábios de um pagão, isso sai dos lábios de um centurião, esta grande profissão de fé. Que também nós hoje possamos assim dizer, verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.